Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Leonardo e estamos começando a Profusão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a maldição de Tutankhamon. Isso mesmo, se você já gosta de história e de curiosidade, já senta aí na cadeira, pega aquela pipoca, aquele refrigerante. Se você ainda não é inscrito, não perde mais tempo, já se inscreve aqui embaixo. E se você já quer fortalecer a gente agora aqui no comecinho do vídeo, já deixa aquele like porque ajuda muito. E eu vou parar de enrolação aqui e bora pro vídeo. Lendas e mitos sobre o Antigo Egito e as pirâmides sempre fascinam o nosso imaginário. Mas saibam que isso não é de hoje. Os nossos antepassados também já tinham muito apreço por essas civilizações perdidas e desconhecidas. Foi o caso de um grupo de arqueólogos em 1923, quando eles descobriram a tumba de um rei faraó que havia morrido há mais de 3.000 anos. Esse faraó era o lendário Tutankhamon. Junto com ele foram encontrados alguns apetrechos de ouro, vasos com grãos e uma escrita um tanto quanto tenebrosa. Essa escrita egípcia prometia que pagaria com a morte qualquer um que viesse a perturbar o sono do faraó. Mas mesmo com esse tom ameaçador, essa não foi uma mensagem exclusiva da tumba do rei faraó. Essa era uma mensagem que existiu em diversas outras tumbas no Egito, mas que não era o suficiente para afugentar os saqueadores, já que normalmente eles invadiam expedições que às vezes estavam pausadas, ou se não, o pessoal já tinha conseguido chegar em determinado ponto, mas não estava lá naquele momento, eles invadiam e roubavam tudo que era de valor, porque a grande maioria das coisas era revestida em ouro ou pedras preciosas. Em meio a tantas lendas, o arqueólogo Howard Carter decidiu se embrenhar ali no Vale dos Reis, que é um local onde diversos faraós estão enterrados em seus respectivos sarcófagos. Ele estava em busca de algum material valioso. Ele chegou ali em cerca de 1916. Ele e a equipe, como tantas outras pessoas, não acreditavam nesses dizeres que vinham nas tumbas, né? Sobre pagar com a vida se você violasse ou algo assim. A grande maioria das pessoas achava que isso daí era baboseira. 6 anos depois, Howard ainda não tinha conseguido encontrar nenhuma pista que levasse ele a um sarcófago que ainda não tivesse sido violado, né? Porque a grande maioria, como a gente falou, já tinha passado saqueadores e não tinha mais nada ali que valesse muito a pena ser descoberto. Obcecado pelas suas hipóteses, ele decidiu então tentar uma última escavação. Ele viu um local onde existiam algumas cabanas e decidiu escavar ali embaixo delas. Ele removeu as cabanas, iniciou os trabalhos e ele encontrou uma escadaria. Alguns dias depois de muito trabalho, Howard e sua equipe conseguem passar da escadaria, que na realidade era uma passagem obstruída e que levava até uma porta. Essa porta estava com o lacre dela visivelmente rompido, mas aparentemente alguém havia tentado reconstruir ele por cima. Tais indícios diminuiu bastante as expectativas que Howard Carter tinha para aquela tumba de repente ser ali um grande achado. Após ele e sua equipe vencerem ali a porta, eles entraram em um recinto em que tinha diversos artefatos com grandes detalhes e um trono que era coberto de ouro. Nessa sala ele notou que existia uma fresta e, consequentemente, atrás dela existia um novo cômodo. Mas como Howard naquele exato momento não tinha uma grande equipe nem demandava de muitos esforços, ele teve a genial ideia de lacrar aquela entrada com escombros para posteriormente voltar com uma equipe muito maior e muito mais investimento. E foi exatamente o que ele fez. Ele voltou algum tempo depois com uma grande equipe, já que ele tinha conseguido um bom incentivo, deslacrou ali novamente os entulhos que ele tinha colocado na entrada para ninguém entrar e saquear o local, conseguiu catalogar tudo que estava nessa primeira sala e conseguiu abrir essa segunda sala que ele tinha ali visto apenas por uma fresta. Lá existia uma grande urna funerária que acabava ocupando quase todo o espaço desse novo recinto que ele tinha achado. Em quase 3 meses de trabalho, Howard tirou 3 outras urnas que estavam dentro dessa urna maior. Dentro dessa última urna que ele tirou, ele achou um grande sarcófago de pedra. E com o auxílio de um guindaste, ele conseguiu remover o tampão desse sarcófago. Ali dentro, Howard tirou um véu que cobria uma belíssima máscara mortuária, feita em ouro, vidro e pedras coloridas. Ao remover essa máscara mortuária, ele viu que ali existiam outras 2 camadas de uma segunda máscara e de outras ataduras que estavam protegendo o corpo que estava ali dentro. Logo após remover tudo isso, Howard obviamente já tinha entendido que se tratava de alguém muito importante. E ele
então conseguiu ali vislumbrar o corpo do faraó Tutankhamon, que já estava completamente enrijecido, queimado devido a tantas resinas que são usadas durante o processo de mumificação, mas por incrível que pareça, ele estava em um excelente estado de conservação. Howard havia descoberto aí talvez o sarcófago mais valioso dentre todos já achados. Mas aquelas inscrições que a gente falou lá no começo sobre não incomodar os mortos, talvez fizesse um pouco de sentido. E acabou que essa lenda foi ganhando mais e mais força depois de terem encontrado Tutankhamon, já que os fatos estranhos começaram logo após ele descobrir a escadaria. Normalmente, os arqueólogos, quando vão adentrar em alguma tumba nova, vão adentrar em alguma outra escavação, eles normalmente levam um canário dentro de uma gaiola. Isso porque, se caso os níveis de oxigênio caírem demais, o que pode acontecer dentro de cavernas ou sarcófagos, o canário normalmente tende a morrer antes que os trabalhadores. Então, caso o canário venha a falecer, todo mundo sabe que tem que sair dali. E o canário do Carter, logo naquele primeiro dia de escavação, acabou sendo comido por uma cobra, coisa que lá no Egito não é considerado um bom presságio. Mas até aí vocês podem falar, Léo, mas era só um canário e cobras comem canários. Realmente, mas a questão começa a ficar bem estranha após a descoberta do faraó. Lord Carnarvon, que foi ali o financiador de toda essa expedição do Carter, foi um dos primeiros a conhecer o sarcófago logo após ele ter sido aberto. Logo em seguida a esse fato, ele teve uma picada de mosquito que infeccionou e realmente ficou extremamente feia a coisa. Ele então, logo após, entrou em estado febril e em alguns dias ele veio a falecer. Mas o mais estranho de tudo isso foi o que ele contou para a irmã dele um pouco antes de morrer. Ele falou que Tutankhamon havia convocado ele. Isso já soa um tanto quanto estranho, certo? Mas como se não bastasse só isso, no dia em que Lord Carnarvon morreu, o seu cachorro teve um ataque fulminante e também faleceu. Com todos esses acontecimentos, vários estudiosos da área e diversas pessoas que acreditavam na maldição começaram a ficar empolvorosas, já que realmente as pessoas começaram a morrer, né? Coincidências começaram a acontecer, mas Lord Carnarvon não foi o único. Arthur Make, que também pertencia à equipe, morreu repentinamente no mesmo hotel em que Lord Carnarvon passou os seus últimos dias. Joey Wolf, dono das primeiras fotos tiradas de Tutankhamon, e Richard Bethel, secretário de Carter, também vieram a falecer em circunstâncias muito estranhas. E nessa sequência de coisas macabras que começaram a acontecer, a esposa e a irmã de Lord Carnarvon também faleceram. E também em circunstâncias extremamente estranhas. Basicamente, todas as mortes aconteciam como se fosse uma morte súbita. Simplesmente faleciam. Mas às vezes vocês podem estar se perguntando: não, mas foram algumas pessoas que morreram ali, de repente, um local, né, como o Egito, não é um local para poucos, né? Muito calor, falta d'água, essas coisas. Mas antes tivesse sido só essas pessoas que morreram. Cerca de 35 pessoas ligadas ao descobrimento de Tutankhamon morreram em circunstâncias muito similares. Ou, para melhor dizer, circunstâncias muito estranhas. Nesse momento, diversas especulações foram geradas. Diversos cientistas e estudiosos começaram a realmente achar muito esquisito tantas pessoas ligadas ao descobrimento do mesmo túmulo terem vindo a falecer. E alguns começaram até a cogitar que, de repente, algum fungo teria sido criado dentro da tumba de Tutankhamon que poderia fazer com que as pessoas estivessem tendo essas mortes súbitas e que teria sido colocado ali propositalmente como uma forma de segunda defesa. Já outros teóricos dizem que não. Na realidade, isso daí foi apenas uma grande coincidência que todas essas pessoas ligadas ao mesmo caso terem morrido em um tempo tão curto como foi. Todas essas mortes aconteceram em uma janela de 6 anos. Mas agora a gente deixa para vocês decidirem, já que, na realidade, até hoje, todas essas mortes são inexplicáveis. Então a gente deixa para vocês decidirem o que vocês acham. Se realmente existe algo sobrenatural nesse caso, ou se é simplesmente uma grande coincidência. Do mais, pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se vocês não se inscreveram lá no comecinho do vídeo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder as nossas notificações. Se vocês não acompanharam os outros vídeos que eu e o Fábio a gente tá fazendo aqui pro canal, vocês estão perdendo tempo, já entra aqui no nosso canal, já vai lá ver, tem várias playlists sobre várias coisas diferentes, eu tenho certeza que alguma delas você vai gostar. É vídeo pra você colocar aí na sala, assistir com toda a família, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Do mais, pessoal, é isso aí e tchau, tchau! Esse vídeo quase que não sai, cara, o tripé quebrou. Mas deu tudo certo.